Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não caia do helicóptero na pressa de dar play nessa Nerdologia sobre a Batalha de Mogadishu e o Falcão Negro em Perigo. O filme Falcão Negro em Perigo, dirigido por Ridley Scott e lançado em 2001, é conhecido pelo seu retrato de combates modernos e foi indicado a 4 Oscars, vencendo 2. Como qualquer filme de ficção, ele toma liberdades em relação ao que é pesquisado em fontes históricas e divulgado na historiografia, mas diversos eventos, pessoas e lugares reais inspiram a trama e seus personagens. O principal ambiente do filme é a cidade de Mogadishu, capital da Somália, durante uma das operações das Nações Unidas no país. O filme é baseado em um livro de 1999, escrito pelo jornalista Mark Bowden, que cobriu os eventos na Somália para um jornal. O livro é um compilado de 29 de suas reportagens sobre a Batalha de Mogadishu, em outubro de 1993, que foi o evento mais conhecido da segunda operação da ONU na Somália. Essa missão durou oficialmente de março de 1993 a 28 de março de 1995, 25 anos atrás. No total, foram 3 missões da ONU na Somália entre 1992 e 1995, para tentar mediar a guerra civil do país. Quando falamos de missões da ONU, elas podem ser de vários tipos, não são todas iguais. As de peacemaking, fazer a paz, são as que buscam diálogo entre diferentes lados para encerrar um conflito. As de peacekeeping, manter a paz, são as que monitoram a implementação de um cessar-fogo e relatam eventuais violações. Essas duas possuem meios militares limitados. Existem também as de peacebuilding, construção da paz, que reúnem meios políticos, militares e também outras áreas, como saúde e educação. Finalmente, a segunda missão da ONU na Somália era do tipo Peace Enforcement, execução da paz, o tipo mais ativo do ponto de vista militar, em que as tropas da ONU, se necessário, usariam a força para subjugar os grupos envolvidos em um conflito. A Guerra Civil da Somália começou durante a ditadura de Siad Barre, que governou o país de 1969 até 1991. No contexto da Guerra Fria, o país era alinhado à União Soviética e também com proximidade com a China. Mesmo com um governo bastante autoritário e centralizado, o governo somali era desafiado por clãs das diversas regiões do país, que passaram a se articular e se armar, especialmente com o apoio da vizinha Etiópia. Em 1986, Siad Barre sofreu um grave acidente de carro e passou meses afastado do cargo. Isso motiva os primeiros levantes armados, e ele será derrubado de vez em 1991. Entre 1990 e 1992, 10 grupos armados distintos disputavam o poder na Somália, orientados tanto por lealdades clânicas quanto por regiões. A atual Somália é composta pelo território de 2 ex-colônias diferentes, uma italiana e a outra britânica. Progressivamente, com alianças e vitórias militares, a guerra civil foi reduzida a 4 grupos principais. Um deles era a Aliança Nacional Somali, liderada por Mohamed Farah Aidid. O grupo controlava a capital, onde está o principal porto, e com isso conseguia contrabandear minerais, armamento e alimento. Os anos de guerra destruíram a agricultura, que foi agravada por graves secas. Cerca de 300 mil pessoas morreram de fome em 3 anos, fora os mortos da guerra, o que motivou grandes operações internacionais para envio de mantimentos. Os líderes dos clãs, entretanto, confiscavam o alimento e usavam como moeda política. Para proteger a ajuda humanitária, que foi criada a primeira missão da ONU na Somália, que vai crescer para uma missão com integrantes de 40 países. Em março de 1993, 15 líderes somalis assinaram um acordo de paz, que foi frequentemente violado pela facção de Aidid. Uma missão paquistanesa para inspecionar a sede da facção foi atacada, deixando 24 mortos. Como represália, forças dos Estados Unidos atacaram uma reunião de lideranças clânicas somalis. Isso acabou unificando diversos grupos locais contra as forças da ONU, o que incluiu o linchamento de jornalistas estrangeiros. Após outros ataques, decidiu-se formar um grupo de operações especiais para capturar as lideranças da facção de Aidid. Como um filme inspirado em fatos, a maioria dos personagens existiu. Por exemplo, o protagonista Matt Eversman, interpretado por Josh Hartnett. O piloto Michael Duran de fato foi capturado por um grupo somali e ficou 11 dias em cativeiro até ser libertado. O filme não mostra, mas ele foi solto junto com um soldado nigeriano. O general William Garrison assumiu total responsabilidade pelas mortes e pelo fracasso da operação, se aposentando pouco tempo depois dos eventos do filme.
Outra maneira comum de filmes lidarem com a realidade é fazer uma colagem de diversas figuras reais em um só personagem. É o caso do sargento interpretado por Eric Bana, que incorpora elementos de 3 militares da operação. O contrabandista de armas somali Osman Ato também é uma figura real, e curiosamente foi um dos que mais criticou os eventos do filme, dizendo que a realidade foi bem mais sangrenta. Além disso, na vida real, ele foi de aliado de Aidid para ser um de seus principais opositores. E 2 curiosidades. O personagem Todd Blackburn, interpretado por Orlando Bloom, não apenas existiu, como de fato caiu do helicóptero de uma altura de uns 15 metros. E o tenente John Billis realmente sofreu uma convulsão e teve que ser substituído em cima da hora. A operação do filme foi realizada em um contexto maior, a Operação Gothic Serpent, que mobilizou cerca de 30 mil militares de 5 países diferentes com o propósito de ser uma grande ofensiva que enfraquecesse a facção de Aidid e permitisse que o acordo de paz fosse implementado pelo território somali. A espinha dorsal da operação era a Task Force Ranger, formada por 400 militares. 160 eram soldados de elite dos Estados Unidos de 4 unidades diferentes, apoiados por 16 helicópteros e suas respectivas tripulações e equipes de manutenção. Os helicópteros eram equipados para operações noturnas e eram de 2 modelos, os Little Birds e, claro, os Black Hawks, cuja tradução significa Falcão Negro. 2 deles foram abatidos durante a Batalha de Mogadishu e suas tripulações foram cercadas. As tentativas de resgate são os pontos principais da trama do filme, o que fica meio óbvio com o título. Uma diferença do filme para a realidade é que os soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos não tiveram que correr sozinhos até o estádio que servia de base da ONU. A chamada Mogadishu Mile foi, na verdade, um movimento coordenado até um ponto de encontro com um comboio de veículos blindados paquistaneses. Após 2 dias de combate, as forças da ONU conseguiram capturar 2 dos principais comandantes da facção de Aidid, mas a operação, que deveria ter durado 1 hora, foi considerada um fracasso. As baixas foram consideradas inaceitáveis em relação a ambos os lados. 19 soldados dos Estados Unidos morreram, 1 foi capturado e mais de 70 ficaram feridos. Um soldado malaio e um paquistanês também morreram, além de 10 feridos. As imagens dos helicópteros abatidos e dos soldados mortos ganharam atenção mundial e muitas críticas nos Estados Unidos, onde elas foram vistas como evitáveis pela população. A morte de cerca de 400 somalis, com quase 1000 feridos, também foi vista como inaceitável, já que o mandato da missão visava estabilizar o país e realizar operações militares que evitassem ao máximo causar mortes. No dia 7 de outubro, Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, fez um pronunciamento dizendo que a participação do seu país nas operações da Somália seria encerrada. Com isso, Mohammed Farah Aidid saiu fortalecido, como um líder que derrotou os Estados Unidos e declarou ser o presidente de todo o país, o que não foi aceito, e ele morreu em 1996. A missão da ONU na Somália foi considerada um fracasso de seu modelo, e seus erros inspiraram a criação do modelo de construção da paz. O conflito local só chegou ao fim em 2012, com uma nova constituição, embora o país continue em guerra, agora contra uma milícia radical islâmica. Nos comentários da Nerdologia sobre a peste negra, perguntaram se um suposto aumento da população de ratos teria algo a ver com um suposto banimento de gatos pelo Papa Gregório IX. Não, por uma série de motivos. Primeiro, nenhum Papa baniu gatos. Essa lenda surgiu de um decreto em que o culto satânico é descrito usando um gato em um ritual, só isso. Mais ainda, esse documento era direcionado a uma cidade específica, autorizando a repressão do culto, não a toda a cristandade. Entre a bula e a peste negra, são mais de 100 anos de diferença. Finalmente, as pulgas e piolhos que transmitem a peste podiam viver em outros animais além dos ratos, como pessoas e também os gatos. Perguntaram se, como peste em latim significa doença, a capital da Hungria teria relação com isso. A atual Budapeste resultou da fusão de 3 cidades, uma delas chamada Peste, que tem origem no eslavo caverna. Finalmente, muita gente perguntou se a consequência da peste negra significa que Thanos estaria certo. Não, não estava. O Átila mostrou os problemas de seu plano e eu também falei como as ideias do economista que inspirou Thanos estavam erradas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre helicópteros abatidos e até a próxima!